Existe um documento do primeiro século que funciona como um laudo pericial sobre 4.000 anos de história religiosa. Ele foi escrito estritamente para provar uma tese, para fechar um argumento que havia ficado aberto por 14 séculos. A maioria das pessoas que lê a Bíblia já passou por ele sem perceber o que estava diante de si. Elas leram os símbolos sem ver o sistema. Leram os rituais sem entender a arquitetura por trás deles. O que você está prestes a ver é a leitura direta de uma planta baixa. O ano é 68 depois de Cristo, ou está muito próximo disso. Roma opera como uma malha logística brutal que controla cada estrada pavimentada do Mediterrâneo. Suas rotas comerciais conectam Alexandria ao porto de Óstia em menos de 12 dias de travessia marítima favorável. Suas legiões movem-se sobre calçamentos de pedra basáltica que ainda existem sob o asfalto de estradas europeias. Jerusalém está sitiada. O general Vespasiano, que logo se tornaria imperador, posicionou suas tropas em um raio de pressão calculado. A cidade que havia sobrevivido a Nabucodonosor, a Alexandre e aos Seleucidas estava, desta vez, encostada num muro sem saída. Dentro daquela cidade existia uma estrutura que funcionava como o centro gravitacional da identidade de um povo inteiro, o Templo de Herodes. Esqueça a imagem de uma catedral. O complexo de Herodes operava em uma escala mental completamente diferente. O complexo cobria aproximadamente 144.000 metros quadrados. Sua pedra de fundação mais pesada registrada tem 6 metros de comprimento, 3,80 metros de altura e pesa cerca de 570 toneladas. Essas pedras foram cortadas em pedreiras a quilômetros de distância, transportadas sobre rolos de madeira e içadas com maquinário de contrapeso sem a existência de motores. Era um dos maiores complexos arquitetônicos do mundo antigo. E no coração desse complexo havia uma sala que somente um homem no mundo inteiro poderia entrar, uma vez por ano, com o sangue de um animal que ele mesmo havia sacrificado. Esse homem era o sumo sacerdote. É aqui que a investigação começa. Para entender o que o texto de Hebreus está fazendo, é preciso entender o sistema que ele está analisando. O sistema tem 3 componentes que operam em sequência. Retire qualquer um deles e o mecanismo para. Primeiro componente, o sacrifício. Desde o 12º capítulo de Êxodo, o sistema religioso israelita era operado por sangue. Como um dado estritamente técnico, o princípio está enunciado no 17º capítulo de Levítico, versículo 11. A vida da carne está no sangue, e este sangue foi dado para expiar. Expiar é um termo jurídico. Significa cobrir, neutralizar, compensar uma dívida moral específica. O problema técnico desse sistema é imediato. Ele precisa ser repetido. Todos os dias, todos os anos. No dia da expiação, o 10º capítulo de Levítico documenta um protocolo com mais de 20 etapas separadas. 2 bodes, 1 touro, incenso calculado para produzir fumaça antes da entrada no lugar santíssimo, para que o sacerdote não morra ao ver o que está dentro. Cada detalhe possui uma função estrita. Mas aqui aparece a primeira lacuna que o texto de Hebreus identifica como um problema estrutural. Se o sacrifício funciona, por que precisa ser repetido? Um pagamento que resolve a dívida não precisa ser feito 2 vezes. Isso é o que o autor de Hebreus chama de sombra. No capítulo 10, versículo 1, ele usa uma linguagem específica. A lei contém a sombra dos bens futuros, não a própria forma dessas coisas. A sombra aponta para um objeto real. Segundo componente, o templo. O tabernáculo portátil que Israel carregou pelo deserto por 40 anos foi construído segundo instruções específicas no 25º capítulo de Êxodo. Deus diz a Moisés: faça todas as coisas segundo o modelo que te mostrei no monte. O modelo, no monte. Isso é uma afirmação extraordinária. A estrutura física que Israel constrói com madeira de acácia, couro de carneiro, fios de linho e ouro, é descrita como uma réplica de algo que existe em outro nível de realidade. O autor de Hebreus retoma esse ponto no capítulo 8, versículo 5. Os sacerdotes servem numa cópia e sombra das coisas celestiais. Cópia, sombra.
O padrão terminológico se repete. Isso significa que há um templo que não foi construído por mãos humanas, e que o templo de pedra em Jerusalém é uma maquete tridimensional desse lugar. Terceiro componente: o sacerdote. No 17º capítulo de Números, a legitimidade do sacerdócio é estabelecida pela linhagem. Arão, tribo de Levi. Qualquer outra pessoa que se aproxime do lugar santíssimo sem credencial morre. O sistema é fechado, blindado genealogicamente. Mas o autor de Hebreus encontra uma anomalia nos registros históricos. No 14º capítulo de Gênesis, um personagem aparece por exatamente 2 versículos. Ele recebe dízimo de Abraão. Ele abençoa Abraão. O pai de toda a nação israelita presta reverência a esse indivíduo. O nome desse personagem é Melquisedeque. Ele é rei de Salém, que os historiadores identificam com alta probabilidade como a região que se tornaria Jerusalém. Ele é descrito como sacerdote do Deus Altíssimo. Sua genealogia não está registrada em lugar nenhum. Seus pais não são mencionados. Sua morte não é documentada. Para um sistema que opera inteiramente por genealogia documentada, isso é uma anomalia técnica de primeira ordem. O Salmo 110, versículo 4, escrito por Davi, contém uma sentença que o autor de Hebreus vai tratar como uma evidência forense. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Um sacerdote para sempre, segundo uma ordem que precede o sistema levítico por pelo menos 400 anos. A questão está posta. O autor de Hebreus executa uma auditoria rigorosa. Pense da seguinte forma: um sistema de gestão financeira que exige reconciliação manual todos os dias, sem nunca zerar o saldo, atua como um diagnóstico contínuo de um problema que ainda não foi resolvido. Isso é o que o sistema de sacrifícios era. O diagnóstico. Permanente. Repetitivo. Necessário exatamente porque o problema permanecia. A prescrição precisava ser completamente diferente em sua natureza. No capítulo 7 de Hebreus, o argumento chega ao ponto de pressão máxima. Se a perfeição viesse pelo sacerdócio levítico, que necessidade haveria de surgir outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? A lógica é cirúrgica. Se o sistema funcionasse, ele não precisaria ser substituído. A existência da profecia do Salmo 110 é evidência interna, dentro dos próprios registros hebreus, de que o sistema era provisório por design. O sistema não falhou. Ele cumpriu sua função como estrutura de antecipação. Mas o que exatamente estava sendo antecipado? Aqui o texto de Hebreus executa sua manobra mais sofisticada. No capítulo 2, versículos 16 e 17, porque, em verdade, não tomou a si anjos, mas a descendência de Abraão. Por isso importava que em tudo se assemelhasse aos seus irmãos, para que viesse a ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. O argumento é que o novo sumo sacerdote precisava ter 2 credenciais simultâneas e aparentemente contraditórias. Precisava ser humano o suficiente para morrer, e precisava ter autoridade suficiente para que essa morte produzisse um efeito permanente e definitivo. Vamos reconstruir a geometria completa do argumento. Sacrifício, templo, sacerdote. Esses 3 elementos formam os 3 vértices de um sistema único. Cada vértice depende dos outros 2 para existir. Sem sacrifício, o sacerdote não tem função. Sem templo, o sacrifício não tem local ritual. Sem sacerdote, o sacrifício não tem agente autorizado. O que o texto de Hebreus está demonstrando é que Jesus opera simultaneamente nos 3 vértices. No capítulo 9, versículo 12, Jesus entrou uma vez para sempre no lugar santíssimo, tendo obtido eterna redenção. Não com sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue. Analise a estrutura dessa sentença como você analisaria um contrato, uma vez para sempre. Isso elimina a repetição. Resolve o problema técnico do sistema antigo. Lugar santíssimo. Refere-se ao arquétipo do qual o de pedra era apenas a cópia, seu próprio sangue. Isso condensa o sacrifício e o sacerdote em um único agente. O que oferece
e o que é oferecido são a mesma entidade. A linha de raciocínio que Hebreus traça é esta. Abraão encontra Melquisedeque. Melquisedeque prova que existe uma ordem sacerdotal que transcende a genealogia levítica. Davi confirma no Salmo 110 que um sacerdote dessa ordem viria. O sistema de sacrifícios registrado em Levítico foi desenhado puramente como o mapa para uma solução permanente. O templo foi construído como réplica de uma estrutura que existe fora do tempo físico. Todas as linhas convergem no mesmo ponto. O próprio sistema documentou essa resolução desde o primeiro dia. Agora veja onde isso coloca o leitor moderno. A tendência humana diante de sistemas complexos que não resolvem o problema é criar versões mais elaboradas do mesmo sistema. Mais burocracia, mais rituais, mais camadas de intermediação. O diagnóstico sem a prescrição se torna uma indústria. É o que acontece com qualquer arquitetura institucional que perde o contato com o problema original que ela foi criada para resolver. O procedimento perpetua o procedimento. O ritual perpetua o ritual. Hebreus argumenta que esse ciclo foi interrompido na raiz. O argumento apresenta uma estrutura e pede que você verifique sua coerência interna. O Antigo Testamento funciona como um sistema de sinais apontando para uma resolução específica. Hebreus é o documento que lê esses sinais em voz alta e traça a seta. Se esta análise mudou a forma como você lê o texto, se a arquitetura que você acabou de ver abriu uma perspectiva que estava fechada antes, compartilhe com alguém que também leva essa investigação a sério. Trate isso como alfabetização pura.